Chegou o seu momento preferido da semana. O momento que você sabe, tem certeza e não resta dúvidas sobre que você vai perder pelo menos 20 minutos da sua vida neste que é o podcast mais descentralizado da história do YouTube e também um dos piores de que se tem notícia, né, Resina? Por isso que chama podcast. Podcast? Podcast, cara. Então não pode. Não tem nada a ver o que você falou aí, mas tudo bem, né? Podcast. Podcast. Nessa que é conhecida como a Mesopotâmia do interior de São Paulo, né? Barra Bonita, devido à sua história riquíssima, né? E estamos começando mais um EP aqui do podcast Criptozina, pedindo o quê, como sempre? Então, primeiramente, boa noite para você. Para mim? Para você que está nos assistindo. Para mim não. Para você também, por que não? É isso aí, galera. Ó, se inscreva no nosso canal. Que mais? E o desafio lá? Compartilha e é o tal. Nos ajude até o final do ano, até dia 1º de janeiro, a conseguir mil inscritos. 1000 inscritos. Do vídeo passado para esse. Precisa da sua ajuda. Do vídeo passado para esse já deu uma subidinha. Eu já percebi. Já deu. Tá? E agora um corte para você que tá lá no TikTok. Você que tá vendo a gente no TikTok agora, nesse momento, segue a gente aí, @Criptozina0. Segue a gente que a gente precisa chegar em 1000 inscritos até o final do ano. Ajuda a gente aí, cara. Você que gosta, sua que não força, gosta. a sua conexão é muito importante pra gente. E isso aí. Curte, compartilha. Bora. Distribua nosso conteúdo como se não houvesse amanhã, porém amanhã existe, né? Isso que é o Com belo. certeza. É então belo vamos que vamos. Qual vai ser o assunto de hoje? Os assuntos de hoje será 2 assuntos sobre Bitcoin. 2 nesse vídeo aqui? Isso. Você sabe que no mundo das criptomoedas... Não só das criptomoedas, mas vamos falar das criptomoedas. Calma, cara. Você nem sabe o que eu ia falar. Mas eu tô calmo. Eu duro o que eu sei. Você sabe que como é impossível parar o Bitcoin, e você sabe que é impossível parar o Bitcoin, que ele roda há 16 anos de forma ininterrupta, né? Como é impossível parar o Bitcoin, os críticos, os haters, o pessoal de mercado financeiro tradicional inventa mentiras, que no nosso meio aí é conhecido como FUD, né? Que é Fear, Uncertainty and Doubt. Então seria medo, incerteza e dúvidas. Para que a galera tenha medo do Bitcoin, incerteza sobre o seu funcionamento, sobre a sua utilidade, sobre o valor intrínseco, sobre a rede, sobre o futuro. Então é mais fácil você colocar medo na galera e incerteza do que parar a rede. Então, normalmente quem coloca medo é alguém que tem alguma intenção, né? Sim. Uma pessoa que não tem intenção nenhuma e conhece o Bitcoin pela base, pelas características verdadeiras, não faz sentido, né? Ela querer pôr medo nas pessoas. Exato. Só tem medo quem não conhece, quem não estudou. Mas, então nós temos alguns FUD, né? Que são altamente disseminados, fake news criadas sobre o Bitcoin. Uma delas, que é bastante falada, Resina, qual que é? Fala aí, fala você, a primeira. É um FUD, mas ao mesmo tempo é verdade. O que é? E o primeiro tópico é: Bitcoin é usado por criminosos? Certo. Na sua opinião? Na minha opinião, não é nenhuma opinião, é um fato, né? É um fato. Infelizmente, criminosos, sim, eles usam Bitcoin. É usado. Eles usam Bitcoin. Não significa que o Bitcoin é uma arma. Assim como os criminosos usam real, usam dólar. A criminalidade não estourou depois que inventaram o Bitcoin, né? Exatamente. O estelionato, o golpe, né? A criminalidade ela não foi criada a partir de 3 de janeiro de 2009. Na verdade, é mais um ativo que eles usam para enganar e prejudicar as pessoas. Você pode usar dinheiro, fiat, Bitcoin e ouro para fazer uma doação, uma caridade ou para cometer crimes, né? Exatamente. E infelizmente isso acontece. Agora, a respeito do Bitcoin ser usado por criminosos, lá no início da rede, né? Era mais usado. À medida com que a rede aumentou o poder computacional, as pessoas foram entendendo o que é o Bitcoin, menos de 1% das transações de Bitcoin são usadas para meio ilícito, né? Para meios ilegais. E outra coisa também, é muito mais usado para lavagem de dinheiro fiat, né? Então, as delegacias de polícias ao redor do mundo aí não tem centenas ou milhares de hard wallet apreendidas, né? Não tem centenas ou dezenas de
celulares com carteiras móveis, né? O que você tem nas delegacias, em todo o mundo, são malas de dinheiro, né? Que o dinheiro fiat ele é muito mais usado, muitíssimo mais usado em larga escala para cometer crimes, né? Por exemplo, lembra quando pegaram um assessor lá de um deputado com $1 na cueca, né? Então assim, não era, ele tinha $100 mil lá na cueca, não era uma carteira de Bitcoin não que ele tinha, era $100 mil em espécie na cueca, né? Então, a lavagem de dinheiro, criminalidade é amplamente utilizada com o dinheiro, principalmente dinheiro em espécie, né, Resina? Até porque as transações do Bitcoin são, como você viu agora há pouco, as transações do Bitcoin elas são registradas na blockchain, não elas é possível, são rastreáveis, né? Não é possível apagar, adulterar e fica lá. E o cara que é criminoso, ele não quer deixar registrado o que ele fez, ele quer simplesmente sumir. Mas o que acontece? Lá no início do Bitcoin, por que era mais utilizado para isso? Para fazer coisas ilegais? Porque até quem fazia não tinha tanto conhecimento e talvez nem soubesse que poderia ser rastreado. Exatamente. Embora o Bitcoin ele é anônimo, ele é também transparente. Então é possível rastrear e saber pelo pseudônimo, né? Então, não é 100% anônimo, não. Não é 100%, exatamente. Mas sim, foi usado muitas vezes de forma ilegal. Não significa que o Bitcoin é o causador disso. Exato, tá? É a mesma coisa que você pegar uma faca, né? A faca, você corta o pão, você pode machucar alguém. O problema não é a faca, o problema é o uso que se dá à faca. Né? A mesma coisa com o Bitcoin, né? E mesma coisa também com o papel moeda e outros ativos. Mesma coisa com o ouro. O problema é o criminoso e não o ativo. Não o ativo, né? Que é feito. Né? E outra coisa, também tem a questão que mesmo as criptos que são usadas para... Estou falando de Bitcoin, né? É muito moeda... esqueci o nome moeda que tem paridade com o dólar. Stablecoins. Stablecoin também é usada. São mais usadas, muito mais usadas do que Bitcoin, por exemplo, no cometimento de crimes. Infelizmente isso acontece. Refutamos o primeiro FUD. E o segundo é sobre bolha. Bitcoin é uma bolha? Bitcoin é uma bolha? É uma bolha? Bitcoin, na verdade, ele tem características, não características, ele tem movimentos de bolha. Que se assemelham, né? Que lembram de alguma forma em algum momento. Isso, mas ele não é propriamente uma bolha. Não. Porque, embora ele tenha alta volatilidade e grandes bolhas teve também alta volatilidade, a diferença das bolhas reais é que elas tiveram grandes altas, consequentemente grandes quedas, e se rompeu, ela não continuou, ela deixou de existir por algum motivo. Sim. Diferente do Bitcoin, que sim, teve grandes altas, teve grandes quedas, mas permaneceu. E no próximo ciclo, isso aconteceu. Então, devido às suas características, às suas propriedades, ele se mostra não ser uma bolha, embora ele tenha alguns movimentos que pareçam com uma bolha. Sim. Então essa é a diferença entre o Bitcoin, que parece ser uma bolha, com outros ativos que realmente foram uma bolha. Um exemplo da bolha das tulipas, né? Sim, lá realmente, na Holanda, realmente isso aconteceu. E realmente foi uma bolha. Também muitas especulações podem fazer com que o Bitcoin seja encarado como uma bolha, né? Então muitas pessoas compram o Bitcoin para querer alavancar o seu preço para poder vender e também parecer com uma bolha. O que dá a entender que mas não é. Bitcoin não é nem uma bolha e também não é especulação, né? Porque se você pegar a pessoa que tem aí, mesmo imagina a pessoa que comprou no topo de 2012 ou no topo de 2016. Mesmo ela comprando no topo nesses anos anteriores, hoje ela tá, se ela não vendeu, hoje ela tá no positivo pra caramba, né? Com certeza. Então, se ela guardou e não vendeu, ela tá no positivo que 99% do tempo o Bitcoin tá no positivo. E mesmo o Bitcoin ele parecendo com uma bolha por causa desses movimentos, isso não faz com que ele, embora gera muita desconfiança ainda dos céticos, né? Os céticos, infelizmente, ainda tendem a dizer que Bitcoin é só um plano de Excel, né? Uma planilha de Excel. Não se enxergam. Talvez numa das afirmações mais ridículas que eu já Isso. A pessoa não leva em consideração tudo o que está por detrás do computador. Embora sim, ele seja um programa de computador que é código aberto, não
não perde as suas características que são realmente factíveis, né? São fatos. E é isso, o Bitcoin não é só especulação. O Bitcoin ele pode ser especulado, mas ele não é uma especulação. Exatamente. O que é bem diferente. Justamente. Outro food. Já te perguntaram? O quê? Ou já te afirmaram? O quê? Juninho, Bitcoin não serve pra nada. Ou, Juninho, Bitcoin serve pra alguma coisa? Se já fizeram essa pergunta? Não. Nunca te fizeram? Nunca fizeram essa pergunta. Porém, é uma coisa que os críticos ou os haters, é um food até que difundido, né? Que entrou no nosso ranking dos maiores foods de Bitcoin. Se você dizer é uma coisa que não serve pra nada, engraçado, cara. Se ele não serve pra nada, quer dizer que ele não tem valor, que é o próximo food que a gente vai falar. Mas a gente pode fundir os foods, né? Que se você disser 3 vezes rapidamente pode até virar um trava-língua, né? Você pode fundir o food, você pode fundir o food, você pode fundir o food. Mas rebatendo esses foods aí, se ele não serve para nada, ele não tem valor, o que é uma grandíssima... É uma afirmação rasa, né? Feito um pires. Porque ele serve para que você possa negociar, você pode comercializar bens e serviços recebendo em Bitcoin. Trocar. Você pode comprar e vender, obviamente, acabei de falar. Reservar e... Ao contrário da moeda fiat, que não tem como escapar da comparação, ele guarda... E você pode fazer transações longas. Pode, também. Longuíssimas, por sinal. Você pode fazer transações para outro país sem precisar sair da sua casa, com confiança, com transparência da blockchain. Falar que ele não tem valor é um engano. Por quê? Porque o valor do Bitcoin, o valor dele, o lastro do Bitcoin é o próprio Bitcoin. São as propriedades descentralizadoras, é a blockchain, é a criptografia, é a rede P2P. É a escassez. Principalmente a escassez, que todas essas características unidas formam o lastro do Bitcoin. Então o lastro do Bitcoin é ele mesmo, assim como o ouro, o próprio lastro do ouro é o ouro, né? E a moeda fiat não tem lastro em ouro mais, já faz muito tempo, né? Embora o lastro do Bitcoin seja ele mesmo, ele também usa a blockchain como lastro. Sim, porque é por conta disso que a gente falou, dessas propriedades descentralizadoras, criptografia, registro público inalterável, imutável, inviolável, anti-censura. E o ouro tem aquelas propriedades atômicas que ele guarda para que quando você vê um ouro, você pode testar e verificar que o ouro é ouro, né? Sim. Assim como o Bitcoin, quando um bloco é inserido na blockchain, se tiver alguma coisa errada, os mineradores colocarem um bloco falso, os nós validadores falam, viu, tá errado isso aí. E ele não será validado. Então, exatamente. Então é uma forma de conseguir comprovar que Bitcoin é realmente Bitcoin. Exatamente. Não tem como você copiar de outro Bitcoin e também não tem como você mudar um código diferente e se não for aprovado por todos os 51% dos validadores, não. Se o bloco só é inserido se tiver a aprovação da rede, né? Exatamente. Então, para falar que não vale nada ou não serve para nada, cara, assim, é muito vago. Por exemplo, né? o ouro serve para quê? Para você transicionar e também para você colocar no pescoço. Beleza. Você coloca no pescoço, no anel da aliança. O Bitcoin ele não necessita ser um adereço para mostrar que ele serve para alguma coisa. Ele tem essa vantagem em cima do ouro. Você parou para pensar? As pessoas têm a tendência, Juninho, de, infelizmente, desconfiar do que não se vê, né? Então, como o Bitcoin é uma criptomoeda, uma moeda virtual, isso é uma boa, que você falou, é verdade. Ou uma moeda digital, o que acontece? As pessoas elas confiam mais no que elas podem palpar. Sim. E Bitcoin elas não podem palpar. Então, devido a essa característica, elas ficam duvidosas, ficam céticas, receosas. Então, dá para entender o ponto de vista delas. Mas assim, é um ponto de vista negativo e infelizmente atrasado. Não faz sentido. E outra, o que ele serve também é como reserva de valor para você proteger seu patrimônio ao longo das décadas, das eras. As suas, como que eu posso dizer? As suas utilidades são, né? Reserva de valor, sistema de pagamento global, alternativa a caso de restrições de países, cara. Base para inovação, né? Pode-se usar a tecnologia dele. E também é um ativo como investimento. Você pode comprar Bitcoin e esperar uma valorização. Sim, e você tem uma
uma retenção de patrimônio, né? Então isso é a favor. Então o Bitcoin ele consegue proporcionar essas vantagens, essas características, esses adereços aí. Isso justamente. É bom. Bom, 3 foods rebatidos em 15 minutos, uma média de um food a cada 5 minutos, né, tá cara? Ótimo. Para você mandar pro coleguinha, pro amiguinho, pro parente que não acredita ou é cético quanto ao Bitcoin, né? Não brigue com ele, por favor. Não arranje tretas familiares, não perca amigos por causa de Bitcoin, né? Traga-os para o lado Bitcoiner da força. Mande esse vídeo para seus coleguinhas, seus familiares, né? Para que essa galera também siga a gente, né, Marquinhos? Isso, galera. Para que essa galera conheça a gente, né? Isso, não se esqueça de compartilhar. Isso. E se inscreve, galera. A gente quer bater 1000 inscritos até o final do ano. Ajuda aí, dá aquela força. É isso aí. Vai pro próximo vídeo agora, que é a parte 2. É a parte 2 desse vídeo aqui, rebatendo os maiores foods do Bitcoin. Vai lá. Falou, valeu.